galera, mais um ano, feliz ano novo, feliz 2024, além de um novo ano, também nova temporada. Estamos aqui na nova temporada Tete a Tete com a Pri, terceira temporada. Meu Deus, quem diria que a gente ia chegar até aqui? Uhul! Glória a Deus! Gente, então já se inscreve. Eu tenho um recado pra você. Além desse canal de Compaixão e Movimento que tá todo o episódio completo das histórias, nós temos agora o canal do Cortes Tete a Tete com a Pri. Que cortes são esses, pastora? São os cortes pequenos ali de 5, 10, 15 minutinhos para que você possa ouvir durante o seu dia. Você que não consegue ver 1 hora de testemunho, mas quer ver os melhores momentos, você pode ver nos cortes Tete a Tete com a Pri. Então vai lá, se inscreva lá, nos ajuda a divulgar esses vídeos menores para que outras pessoas também possam ter acesso. E você que gostou do corte e quer ver o resto da história, você vem aqui no Compaixão em Movimento e vê o episódio completo. Mas chega de demoras, vamos ao que interessa. Hoje tem episódio novo e eu quero que você veja quem tá comigo, mas só depois da vinheta. Roda a vinheta aí. É vinheta nova. Como eu falei pra você, então nós estamos na terceira temporada e eu tenho a honra e o privilégio de estar com ela, a doce, a cantora, a maravilhosa, a Suneli Nascimento! Gente, pra quem não sabe, lá na primeira temporada, ela esteve comigo no meu início, né? E agora a gente já tá no meio, glória a Deus, um dia chegaremos no fim. Amém, eu creio. Né? E a gente vai melhorando, graças a Deus, a gente pode fazer um comparativo de como era e como está. E a gente tem que dar honra a Deus, né? Pelo privilégio de estarmos juntas ainda, uma aliança formada, né? Eu acho que muita coisa mudou desde lá pra cá. Muita coisa, muitas vivências, né? E eu quero dizer que é uma honra e um privilégio eu estar abrindo o ano de 2024 com você. Nossa, eu tô feliz. a honra é toda minha. Não, é nossa. nossa. Assim, ó, acelera o coração. E aí, me conta, o que mudou de lá pra cá? Muita coisa, muita coisa. Nossa, muita coisa. Não só externamente, principalmente internamente. Uau. Eu acho que esse é o melhor de tudo. É, muita coisa, amadureci muito, cresci muito, tive muitas experiências novas com Deus. A Suneli de 4 anos atrás é totalmente diferente Já da tem que Suneli de se hoje. conhecer de novo. É. Quem te conheceu naquela época tem que conhecer de novo. Oh, e como? Glória a Deus. Eu vivo dizendo assim, que quem me conheceu há 1 ano atrás já tem que me conhecer de novo, porque eu tô em constante construção, mudança, e é isso aí, por favor. Você que me conheceu há 1 ano, já me conhece de novo, que já Mas mudou muita coisa. essa é a realidade do justo, né? Ontem mesmo eu estava lendo Provérbios que fala sobre isso, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Amém. Então, isso deve ser natural, deve ser comum para todos nós e constante. Quando a gente para de mudar, quando a gente para de crescer e amadurecer, tem alguma coisa errada, a gente estagnou. Eu vejo assim que muitas vezes as pessoas que estão já numa certa idade dizem assim, já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Gente, aquilo me dá um desespero. Eu digo, Senhor, eu nunca quero estar pronta e nunca quero saber tudo. Eu quero, estar sempre em constante mudança, transformação, porque eu acho que enquanto mais você está aprendendo, você está vivo. Você tem algo a agregar, você tem algo para ouvir e sempre alguém tem algo a agregar na sua vida, né? Você não é o dono de tudo, dono da razão, a ponto de já saber tudo. Né? Então isso é muito bom, essa constância, essa troca, né? Que o Senhor nos permite viver através de pessoas. Sozinho não tem como. Exatamente. Né? E a Suneli é muito legal falar sobre isso, porque a Suneli, ela ama ficar sozinha. O fleumático dela é mais forte do que ela. Até isso mudou um pouquinho de lá pra cá. Gente, não, de 100% eu tô melhorzinha. Eu preciso contar uma coisa pra vocês. Quando eu cheguei na igreja, eu achava assim que a Suneli era intocável. E, de fato, ela era um pouco. E ela ficava lá naquele cantinho dela e, gente, assim, ó, cara fechado e ai de quem chegasse perto. E é engraçado que desde então eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa ousada e corajosa. Eu ia lá e abraçava mesmo assim. E eu via que ela não gostava, mas eu abraçava mesmo assim. Tô nem aí. Eu gostava e é isso que importa. Que horror. E eu ia abraçava ela. Dá uns tapinhas na costa. E aí, que legal. Tchau, deu. Né? E aí, hoje, gente, eu tô num nível que eu chego no lugar. Ela vem me abraçar. Olha, gente, o poder da semente. O poder do plantio mesmo, assim. Gente, é lindo o que o Senhor faz, é lindo. Mas agora vamos ao que interessa, vamos à história da Suneli. A gente tá brincando aqui de frutos, né, gostosos de se ouvir, mas existe uma história que começou lá atrás.
E isso Sim. ainda não foi nem falado no Tete a Tete com a Pri na primeira temporada. Eu acho muito legal você poder contar, porque é algo que vai ficar registrado para os seus filhos verem, seus netos, bisnetos e todas as Glória a gerações Deus. que virão. Em nome Amém. de Jesus. No resumo da primeira temporada do Tete a Tete, eu falei um pouquinho de uma parte, né, da minha história, né? específica. É porque o Tete a Tete não era tipo uma coisa descorrida que era grandão, era mais um corte. curto também, Era né, 6 naquela minutos, época. eu acho. Então eu tive que resumir muita Muito. coisa e eu contei pingado, digamos assim, né? E a minha história começou muito antes daquilo, e eu gostaria de compartilhar um versículo antes, que é um versículo que tem tudo a ver com a minha história. Se é o versículo que a gente vai ler no episódio, eu vou ler. Pode ser? Pode ler. Pode. Então, abre aí, gente, em Salmos 22, 9 e 10, que diz o seguinte... Você já abriu a Bíblia? Gente, é muito legal vocês estarem com a Bíblia aí, pra vocês realmente saberem se eu tô falando o que tá na Bíblia. Pelo amor de Deus, confiram. Confira o que eu tô falando, tá bom? Abrem aí. Então, Salmos 22, 9 e 10 diz o seguinte: Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Por que esse versículo? Esse Salmos é um salmo messiânico, né? Ele fala de Cristo. Mas esses 2 versos aqui, eu tenho um hábito, para alguns pode ser negativo, para outros não. Eu tenho o hábito de escrever ou em bloquinhos ou na parede. Agora eu tô com um novo hábito. Como a parede é branca, eu vou lá escrever nas paredes. Tu escreve literal na parede? Escrevo. Na parede? Eu não deveria, né? Que legal. Mas eu escrevo de lápis. Então dá pra apagar depois. Quando você chegar. Os pais dela olhando isso, tipo... Mas qualquer coisa depois pinta, gente. Mas é porque isso é importante. Eu preciso, às vezes, escrever. Porque tu não tem um quadro ainda. Vamos Mas eu tenho, é porque depois, o quadro já tá todo ocupado. Ah, entendi. Precisa mais espaço. Legal. Daí, legal. Como não tenho... Porque senão eu vou encher as paredes de quadro. Então eu acho melhor... Já usa a parede de uma vez, já é meu quadro aqui. Exatamente. Então pronto. Eu lembro que você tinha uma árvore de oração que você ia colocando. Sim, eu mudei em formato de quadro. Agora, Mas eu escrevi, inclusive, esse salmo porque ele sempre falou muito ao meu coração. Porque eu puxo ele para mim, sabe? É como se eu tivesse escrito isso para Deus. Então, tu, Senhor, me fez nascer. E tu me preservaste. Estando eu ainda no seio da minha mãe, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. E de fato é isso. Amém. Eu lembro que para quem não sabe, eu sou natural do Pará, sou do norte. É a nossa Índia. Eu sou a Índia. E sério, gente, eu tenho descendência indígena. Né? Sim. Alguém me chamou de Índia no Instagram e o Ricardo ouviu. E ele falou assim, é sério que tu é índia? Eu falei, eu sou descendente. A minha bisavó, por parte de pai, era índia. Era índia. E a minha avó, então, é índia. No caso, ela ainda é viva. E aí essa é a minha descendência, né? E eu vim do norte, eu vim do Pará. Para quem não sabe também, eu sou a segunda de 6 irmãos, então a gente é em 6, são 3 meninos e 3 meninas. Que legal, 3. Então são 3 casais no caso, né? Sim. E os meus pais vieram de uma família muito humilde, muito necessitada. Vieram do interior. Ai, meu Deus. Lá onde eu sabia que eu ia bater aqui em algum lugar. Tudo certo, a cara do Ricardo. Os meus pais, eu nasci num berço cristão, que a gente chama, né? O berço de ouro. Sim. Né? E o fato de tu ter nascido no berço cristão não te torna um cristão. Não. Né? Aquele ditado de filho de peixe, peixinho filho de cristão, talvez não seja crentinho, tá tudo bem. Né? Tipo, vai ter que ter cada um sua experiência. Claro que é uma dádiva tu nascer no berço cristão, mas... Isso não te torna um cristão. Exatamente, isso é algo que tu precisa descobrir ao longo da tua vida. É uma decisão individual, né? Se questionar, tá, por que eu tô na igreja? Por que eu tô acompanhando meus pais? Eu acho que todo mundo que nasceu no berço cristão e chega a uma determinada fase da vida não fez essa pergunta, tem alguma coisa errada, porque corre o risco da pessoa só ir por causa dos pais. Uma obrigação. E não porque ama de fato a Deus, né, no caso. E eu nasci no berço cristão, então a minha história com Deus
começou quando eu ainda tinha de 5 a 7 anos. Eu lembro que a gente tinha o hábito de ir para a escola dominical e a tia das crianças contou a história de um homem que tinha morrido numa cruz e ele foi muito maltratado, ele foi injustiçado, ele era uma pessoa inocente. Ela contou de forma ilustrativa para a criança, mas aquela história me impactou tanto que eu lembro que era 15 minutos da igreja até a nossa casa. E eu lembro que eu saí da igreja arrasada. Até hoje eu lembro do sentimento que eu saí. De tão intenso que foi para mim, né? 5, 7 anos de idade. E eu saí assim, ó, chorando. Eu falei, meu Deus, a sensação que eu tinha era que foi no dia anterior. E que se eu tivesse tido lá, eu teria feito alguma coisa para que não fizessem aquilo com ele, tadinho, porque ele era inocente, na minha mentalidade de criança. E eu fui muito triste, porque eu não estava lá. Se eu tivesse feito alguma coisa, eu teria gritado para eles não fazerem isso. Eu vinha mentalizando tudo, o que eu teria feito se eu estivesse lá. Mas eu não estava lá. E aí veio o sentimento de culpa pelo fato de ter sido por minha culpa. E eu não pude fazer nada. Mim. E aquilo me emocionou muito, porque eu fiquei muito triste com aquilo. E eu lembro que eu cheguei à seguinte conclusão: cara, para te ver como é o poder do Espírito Santo de Deus na vida de uma criança. Por isso que esse salmo faz tanto sentido assim para mim. E eu lembro que naquela experiência eu cheguei a uma conclusão. Eu fiz uma oração no caminho para casa. Eu fiz assim: Deus, eu não pude estar lá. Mas a partir de hoje, como gratidão, porque um homem inocente morreu por minha causa, eu vou consagrar a minha vida ao Senhor. Uau, criança que teve um entendimento desse. Nessa profundidade. Uau. Sim, isso eu nunca esqueci disso, porque foi algo assim sobrenatural para mim. Então, a partir de hoje eu vou consagrar a minha vida ao Senhor. Eu vou fazer de tudo para te agradar. E ali começou a minha história com Deus. Que loucura. Eu vou só pegar uma dentro do que você tá falando, que é tão engraçado, né? Essa experiência que você teve em relação a Jesus, né? Eu ouvi a história dele. E eu, quando eu via, tipo assim, pra mim era uma coisa clichê quando eu era criança, sabe? Pra ver como existe dois lados e como o Senhor, ele fala conosco em momentos diferentes, de jeitos diferentes. Então, não é porque aconteceu isso com a Suneli que tem que acontecer com todas as crianças, ou que acontecer comigo mais tarde, que todo mundo vai ser mais tarde. Não, Deus tem uma história específica pra você e única pra você, porque você é único, né? E é tão interessante porque, claro, eu já era muito apaixonada por Jesus. Quando adulta, depois de ter tido a minha transformação e tudo mais, mas tem um momento específico que eu tive algo muito sobrenatural a respeito da cruz, a respeito dessa questão de ver o sacrifício dele, que foi quando eu estava lendo um livro do Augusto Cury, e inclusive é meu sonho, não, é o meu sonho ter a coleção dos 5, que é o Mestre dos Mestres, Mestre do Amor, Mestre da Sensibilidade, agora esqueci os outros 2, mas são 5, né, ou 4, não me lembro. São 5. Eu sei porque eu tenho os 5. Ai, eu não acredito. Tenho. Cara, é meu sonho ler, porque eu li um só deles, que é o Mestre do Amor. Que é o 3, se eu não me engano. Será que é o 3? Acho que é o não me lembro, 3. mas eu sei 3 ou 4, por aí. É, né? Será que não é 5? Eu acho que era 5. Enfim, eu li o Mestre do Amor e, gente, assim, é um estudo que o Augusto Cury fez da mente de Jesus, psicologicamente falando e tudo mais. E foi ali que ele começou também a entender Jesus de forma diferente, né? Ele disse que não tinha como estudar. Ele era ateu e se converteu depois disso. Então, isso pra mim foi muito impactante. Só que ver a visão de Augusto Cury falando da morte de Jesus naquele livro do Mestre do Amor, eu quero muito ler essa coleção em ordem. Então tu vai ler esse ano, vai ser tua meta pra esse ano. Glória, meu Deus, é bom. Por isso que é bom falar, gente, entendeu? É bom falar. Eu não sabia de estar 4 anos. Meu Deus, não acredito que foi no teste a teste que a gente descobriu. Já tem um testemunho pra contar, já gente, eu vou ler o livro. E aquele momento que eu tava lendo, eu chorava muito lendo aquele livro. Dizendo, Senhor, foi por mim. E eu comecei, e eu já pastora, olha que interessante, sabe? Já pastora, e eu comecei a ver diferente essa morte de Jesus. Eu disse, Senhor, e quem sou eu para isso e tal? E aí, de repente, naquele processo, eu lembro muito disso, me marcou, veio uma melodia pela primeira vez. Porque meu esposo é músico, você é músico, vocês têm essa questão de compor, né? Mas é algo que saltava dentro do meu coração. Que era, Jesus Cristo,
Tu és o meu amor maior, Jesus Cristo, és meu tudo, meu Senhor. E isso começou a ficar na minha mente, e eu cantava, e aí eu chorava, e me derramava nos pés de Jesus, assim, foi muito forte. E foi tão interessante que eu e o pastor Diego estávamos passando por um período da nossa vida muito difícil também como pastores, bem no inicinho lá. E era como se o Senhor tivesse pedido o compaixão para nós naquela época. Nossa. Tipo assim, vocês estão dispostos a me entregar? Vocês estão orando muito por isso, mas se eu te pedisse hoje para me entregar... Era o você Isaac me de entregaria? vocês, né? Era o nosso Isaac. E o pastor Diego compôs uma música, que inclusive ele canta no Tete a Tete com a Pri, que a gente fez juntos, que era: meus Isaques a ti já entreguei, meus desejos já deixei, nos teus altares, meu Senhor. E a ponte foi que... Jesus Cristo, tu és o meu amor maior. E a primeira vez que eu escutei ele tocando no teclado aquilo, que virou uma realidade, aquilo que estava só na minha mente, e numa música, numa canção, cara, eu não acreditava. E é uma música muito do nosso devocional. A gente nunca lançou, nunca gravou nem nada, mas é uma coisa do nosso devocional que quando a gente tem um devocional em família, às vezes a gente canta para relembrar aquilo, para saber que exato a gente já entregou, não é nosso, né? E é tão lindo a presença do Senhor, se faz presente. E foi através desse livro, por isso que me marcou tanto, tu entendeu? E é por isso que eu dizia, eu preciso ler a coleção. E todo aniversário, às vezes, eu dizia assim, tá chegando meu aniversário. E aí eu colocava sugestões de presente e colocava sempre o... Mas eu não sei por que eu nunca comprei, sabe? Que legal. Olha só que curioso. Enfim, era pra você me emprestar e eu poder ler. Enfim, desculpa te cortar. Não, o Tete a Tete é bem doido, assim, né? Meio doido. E aí? E a minha história com Deus começou ali. Essa é a lembrança que eu tenho. Uau. Claro que com a história de Deus comigo já começou muito antes. Foi desde o ventre mesmo, antes mesmo de eu existir no ventre. Já começou. De todos nós, né? Nós já fomos separados, escolhidos. E eu lembro que um dos meus sonhos, quando eu era criança, que daí eu comecei a sonhar. Eu sempre fui muito tímida. Muito tímida. Hoje é algo que o Espírito Santo de Deus funciona em mim. Mas eu ainda sou muito... Mas isso não é desculpa para eu não exercer o meu ministério, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. E isso me torna mais dependente de Deus, né? Não é a minha força, não é a minha ousadia. Não é toda uma Glória Chanel, é a Deus. É a Deus, de fato. E eu lembro que sabe aquelas... Eu não sei se é do teu tempo, aquelas fitas cassete. Claro que sim. Desculpa. Desculpa, gente. A gente tá revelando quase a nossa Tem idade. muitos que vão assistir que não sabem, mas eu peguei. E tinha aquelas fitas cassete, eu lembro que tinha foto dos cantores, geralmente, na frente da fita. Na época. E eu olhava, criança, né? Aquelas fitas que meu pai comprava. E eu sonhava em me ver ali. Uau. Na fita. Na época eu nem imaginava que um dia ia existir CD, clipe, todas essas coisas que existem hoje. Hoje o CD já é antepassado, né? Já passou. Mas naquela época não, era a fita. Eu acho que CD era pra gente rico. Eu tinha disco também. O disco tinha. Mas é engraçado que eu sempre me via na fita. Quando era criança. E daí eu comecei a sonhar, né? E eu lembro que todo mês eu ia passar as férias com a minha avó, todo mês não, mas uma vez no ano, que é no mês de julho, eu ia passar as férias com a minha avó paterna. Então, né? Do ano, uma vez no mês. Ou todo mês férias, a criança mais feliz do mundo. E eu lembro que eu ia passar as férias com ela e eu falava com ela, a minha avó por parte de pai. Eu falava para ela, vó, meu sonho é ser cantora. Uau. Lá pela idade dos 5, 7 anos de idade. E ela falava assim, ela nunca olhou pra mim e disse assim, que cantor o quê? Tu nem sabe cantar. Não. Até ali, era Deus me cuidando, né? E eu lembro que a frase que ela dizia é filha. Então, todas as vezes que tu for dormir, dobra teu joelho e pede a Deus canções que não existem nesse mundo. Uau. Cara, essa frase nunca saiu da minha cabeça. Eu já ouvi você falando isso. Pois é, mas não fazia sentido pra mim. Na época. Porque eu não tinha maturidade. Como assim? Mas é possível existir canções que não existem nesse mundo? Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas mesmo assim eu dobrava meu joelho todas as noites antes de dormir. E orava pedindo pra Deus canções que não existem nesse mundo. Uau. Olha o destino que a tua avó liberou sobre a tua vida. Gente, foi profético, porque de fato as canções são proféticas e vêm de Deus. A nova canção provém de Deus. Então, cada composição
é algo que provém do céu. Então, não é algo natural. E eu lembro que eu comecei a pedir com 12 anos de idade, daí começou minhas primeiras aventuras com composições, e eu comecei a ouvir mais a história dos meus pais. Porque o meu pai, para quem não sabe, eu vim de uma família de músico. Mas ninguém sabe que o meu pai, quando ele era solteiro, ele pedia para Deus uma família que ele pudesse formar uma banda. Olha que forte, gente. E eu comecei na Poder da adolescência a oração. fase da curiosidade, né? Aí tu começa a perguntar como é que Por quê? vocês se conheceram, Por que isso? Pra quê? né? A minha mãe era cantora de uma igreja, que eles chamavam de campo lá. É como se fosse várias igrejas, mas de Cristo em Palhoça. Extensões. São extensões, só que lá eles chamavam de campo. E a minha mãe era cantora de uma e o meu pai era cantor de outro. Eram os conhecidos, famosos dentro daquela extensão. Que legal. Olha só como que Deus é. E o meu pai, o ministério dele foi marcado por sinais e prodígios. E até morto ressuscitar no ministério dele. Então, eu tive uma base muito forte em casa. E todas as vezes que o meu pai contava a história dele, a minha mãe contava dela, gente, eu falava, eu quero ser como meu pai. Na adolescência, eu quero ser como meu pai, eu quero ser usada como meu pai. E o meu pai escrevia músicas também. Uau, que forte. Só que ele não escreveu, então ele acabou esquecendo tudo. E meu pai tem isso também. Várias composições, vários. Hoje ele não tem mais porque ele não lembra. O meu pai, ele é analfabeto, né? Ele não sabe ler nem escrever. Caramba. Então, ele tocou tocava. de ouvido, ele é tocador de ouvido. Então, loucura, ele cantava, tocava e assim surgiam as composições dele, aquele espontâneo, né? E várias canções ele cantou por um tempo, mas como tu não anota, com o tempo acaba, tu não vai cantando, tu vai esquecendo. Sim. E eu lembro que uma fase da minha adolescência, eu comecei a orar para Deus pedindo as canções do meu pai. E, cara, isso é muito legal, porque olha, o que Deus fez olhando pro meu pai, a fé do meu pai? Deus deu para ele 6 filhos. Olha a banda completinha. Cada um dos seus filhos, coincidentemente, eu não acredito em coincidência, sim, mas em algo que de fato é de Deus, cada um dos filhos se interessou por um instrumento diferente. Me conta, vai lá. Aí tem o Joab, que é o baixista. Ele é o Eu vou começar com as meninas que foram as primeiras a vir. Vamos a Suelen, ela canta e toca violão. Isso. Tu? A Suelen foi que inaugurou, né, a turma ali de cantores na época. Depois veio eu. Eu componho no caso, eu toco, arranho um pouquinho de violão, mais ou menos teclado. Ai, agora vai bem. E canto. Aí depois veio a Josele, que canta. Teve uma época que ela se interessou por bateria, mas nunca prosseguiu. Já tocou um pouquinho de baixo também. Ela tem bem pouco entendimento básico, mas ela mais cantava. A Josélia, ela era mais de dança, sabe? Aí depois veio os 3 meninos, que aí vem o Joab, que é o baixista, o Josés, que é o guitarrista, e o Lucas, que é o batera e canta. Uau, batera, não sabia. Baterista. Legal. Ele tocou por um tempo, inclusive quando a gente chegou aqui em Santa Catarina, era conhecido como a Família Nascimento, porque a gente ia para atender a agenda das igrejas da Assembleia de Deus, cantava, a gente durou isso uns 2 anos. Sério? Só a Família Nascimento. Que legal. Aí o que Deus fez? Faltava um tecladista. Aí a Sueli casou com um tecladista. Que é o Adriano. Que é o Adriano. Que toca muito, inclusive. Ele vai se achar depois. É, um músico, ele é. É um músico excelente, né? E faltava, então, mas Deus realizou o coração do meu pai. De ter uma banda. E ele nunca falou para os filhos, na fase da adolescência, filho, aprende a tocar um instrumento. Filho, toca. Não, ele só orou. Uau. O anseio no coração surgiu porque o Espírito Santo de Deus foi lá e fez. Mas olha só o poder da oração. Porque a gente costuma orar muitas das vezes e a gente duvida. Ou a gente acha que não é algo tão importante que Deus não vai ouvir. Mas Deus, ele é um Deus, tu sempre fala, de detalhes. É verdade. Cara, tem coisas tão mínimas que ele vai lá pra nós e faz. Sabe? Porque tem um coração obediente, tem um coração quebrantado e contrito, sabe? E às vezes é pura misericórdia também, porque às vezes a gente nem merece, às vezes realmente tá tudo... É o amor, graça. É o amor, que é fora do nosso entendimento. Exatamente. Cara, isso é incrível. Quando ele contava essa história, meus olhos brilhavam. E eu comecei a sonhar, eu quero ser como meu pai, eu quero ser usada assim, Senhor. E todas as vezes que ele contava a história dele, da fase da juventude dele, eu queria viver naquele tempo. Me dá uma saudade daquele tempo extraordinário, que eu não sabia o que era. E eu cresci no meio de uma juventude que era muito inconstante. Eu era a bichinho do mato em todos os lugares por onde eu passei, porque enquanto os jovens iam para um lado querendo não que seja errada a questão de faculdade
e estudo, crescer na vida, e bababá, namoros e ficas na época que tinha. Cara, eu dizia, cara, eu quero o Senhor. Eu quero amar o Senhor, eu anseio por paixão. Deus, eu anseio por Deus, eu quero aquela busca, eu nunca estava satisfeito com o meu nível de intimidade com Deus. Só que tinha um porém, né? Eu achava assim, que se eu fizesse tudo certo, se eu obedecesse e seguisse a risca, Deus me amaria mais. Então, automaticamente, a chance de ser usada por Ele era maior. E eu cresci num ambiente muito religioso, no sentido de usos e costumes. Eu vim de uma religião, assim, de regras. E eu achava que isso me faria, de alguma forma, ganhar algo com Deus, né? A barganha. Mas Deus sabia que no íntimo do meu coração, o que eu ansiava era por Ele. Era presença. Só que eu estava fazendo a coisa certa do jeito errado. Sim. Entendeu? E daí eu me envolvi em campanhas de oração, eu orava muito e começava a ler, e eu sempre fui muito de escrever, então aí começou os meus processos de fome e sede com Deus, de busca, eu queria o Senhor. Eu não me conformava com o natural, sabe? Eu almejava pelo sobrenatural. E falava para os jovens, cara, o natural todo mundo vê. Cara, eu tô cansada do natural, eu quero o sobrenatural, eu quero enxergar o sobrenatural, eu quero ouvir o sobrenatural. É nesse nível que eu quero o Senhor, e eu nunca estava satisfeita. E eu lembro, Senhor, quando é que o Senhor vai me usar? A cada aniversário era uma tristeza para mim, era o dia mais triste da minha vida, era o meu aniversário. Inclusive, dia 20 de dezembro tu fez. Aniversário faz pouco tempo. E eu lembro que cada aniversário para mim, eu dobrava meu joelho e chorava. Senhor, tu não me usou ainda esse ano. Na verdade, Deus já estava me usando, só que a forma na minha mentalidade era de uma forma extraordinária demais, do meu ponto de vista. Para aquela época. Para aquela época. A forma como Deus me usa hoje era a forma que eu queria que Deus me usasse naquela época. Uau. Então eu acabava não valorizando o que Deus estava fazendo naquele momento, naquela fase. É a mentalidade de uma menina imatura, né? Normal. Quem que nunca passou, né? E eu lembro que na infância eu tinha vontade de ser usada por Deus na infância. Sabe aquelas crianças que vão ministrar nas igrejas? Eu queria ser assim. E isso não aconteceu comigo. Então passou a fase da infância, não aconteceu comigo, era uma frustração. Poxa, Senhor, já passou a minha fase da infância e o Senhor não me usou. Mas isso eu falo hoje com uma naturalidade, mas na época era uma dor insuportável para mim. Aí, era muito intenso, né? Aí na adolescência, onde tu sente muito mais, pra mim, meu Deus, foi a fase que surgiu bastante canções. E ela nem é melancólica, imagina. E eu lembro que ali começou as crises. Senhor, já tenho 15 anos. Senhor, já tenho 16. Senhor, já tenho 17. E eu lembro que todas as vezes que eu ia deitar pra dormir, eu ficava sonhando acordada com as formas e lugares que o Senhor me usaria, me levaria. E eu chorava só de imaginar a forma como Deus me usaria. Tu acredita nisso? Acredito. De tão forte que era o anseio no meu coração por ser usada por Deus. Era assim, era um caso de vida ou morte. Oh, Senhor! Me usa, Senhor, me usa, Senhor, me usa, Senhor, me usa, Senhor. E eu lembro que uma vez Deus usou uma pessoa para falar. E ele me repreendeu. Ele disse assim, ó, não tente imaginar os lugares por onde eu vou te levar. Não é no teu tempo, é no meu tempo. E aquilo eu pensei, então eu tenho que parar de sonhar? Não, é porque aquilo ia me fazer mal, e aquilo estava me causando algo chamado ansiedade no meu coração. Eu estava pondo meu coração no futuro. Então, a forma como Deus ele cuida de nós é extraordinária. Então, olha, Sunela, é o seguinte, ele não explica isso para ti na hora. Ele só fala, para de tentar imaginar, porque não é no teu tempo, é no meu tempo. E ouvir isso dói. Na época eu não entendia. Hoje eu tenho maturidade para entender que, na verdade, Deus estava me dizendo assim, filha, se tu não guardar o teu coração, tu vai acabar doente. Eu sei que tu almeja muito isso. Acalma. Acalma. Eu tô te preparando. Exatamente, eu vou te usar, mas não é no teu tempo, é no meu. Entendeu? Então, hoje eu entendo isso perfeitamente. E eu achava na minha cabeça que eu estava pronta. Gente, meu Deus do céu, eu fico pensando na cabeça de Deus, né? Tu olha assim, oh meu Deus, é uma criança, né? Uma criança sem maturidade nenhuma, sem entendimento nenhum do que é o mundo, do que vai enfrentar. E a paciência de Deus, ele dá com tudo. Entendeu?
de ver, não, mas foi ele que colocou no meu coração. Mas ele estava me forjando. Até ali a intensidade do amor por aquilo que ele desejava, que eu desejava, provinha dele. Ele tinha colocado no meu coração. E eu lembro que fiz 19, fiz 20 anos, passou a fase da adolescência ali, eu falei, era outro desespero. O Senhor passou a fase da adolescência. Ó. Já passou a fase da infância, a fase da adolescência, o Senhor não me usou. Mas eu sempre trabalhei como líder de jovens, de adolescentes, eu sempre fui muito envolvida na obra. Mas isso também não era o bastante. Tipo, eu não conseguia ver que aquilo era Deus me usando, porque Deus já estava me forjando ali. Sim. Entendeu? Eu não conseguia ver. Esse era o fato. Eu não conseguia ver. Eu estava com o olhar preso em algo no futuro. E não deixava de viver o presente, apesar de fazer. De ser grato com aquilo que Deus já estava fazendo, né? De ser grata. E assim aconteceu também na fase da juventude, né? Não quer dizer que eu não seja jovem. Você já é. E eu me recordo que depois que a gente veio para cá, a gente chegou aqui em 2013, se eu não me engano. 2013 foi um chamado de Deus. Meu pai ele veio a trabalho, meu pai sempre viajou a trabalho para outros estados e tudo mais, e ele já tinha vindo para cá numa época de inverno intenso. Se eu não me engano, foi em Joinville ou Criciúma que ele ficou. E ele ficou 6 meses aqui. Ele saiu daqui dizendo, eu nunca mais ponho meus pés nessa terra. Porque, quem não sabe, o norte é muito quente, não tem inverno. Daí deve ter sofrido horrores. Estranha. Claro. Temperatura, tudo mais. Ele sofreu muito aqui durante esse período, na questão de inverno. Só que depois apareceu outra oportunidade, que era para ir para alguma cidade lá de cima e acabar a empresa trazendo eles para cá de volta. E Deus usou uma irmã do ciclo de oração, irmã do Coque, numa igreja que ele foi. E essa irmã falou para ele que dentro de pouco tempo Deus iria trazer todos deles para cá. Que ele tinha uma grande obra para fazer aqui. E o meu pai creu naquela palavra, vendemos tudo que a gente tinha lá dentro de um mês. Nossa. E a gente veio para cá debaixo de uma palavra. Sem nada. Porque não tinha família para cá. E nos primeiros anos foi bem difícil. Família muito grande, de 8 pessoas. Para achar casa aqui era horrível. E a passagem é cara, né? Sim, mas Deus proveu tudo, cara. Deus proveu tudo. A gente vendeu tudo que a gente tinha lá. Nós viemos todos de avião. E aqui ainda sobrou para comprar os móveis que a gente precisava, na casa que a gente precisava. Porque quando é Deus que manda, Ele mesmo provê, Ele mesmo dá a condição, Ele mesmo deixa fluir, né? A gente chegou aqui 2 semanas depois que tinha nevado no Cambirela. Provavelmente ele já tá aqui muito antes, sabe? Que foi num período de muito frio. Muito frio. E a gente não tinha roupa adequada, então a gente sofreu muito com frio aqui nas Tadinho, primeiras semanas. Sim. Mas a igreja que nos acolheu deram cobertores, roupas de frio que a gente não tinha. Eles nos acolheram nesse sentido. E eu vim com muita expectativa para cá. Finalmente a minha vida vai mudar. Vai começar assim, eu vou começar a viver as promessas do Senhor, vou para um novo estado, Deus vai fazer. Né? Deus vai fazer. Eu vim com muita expectativa no meu coração. Cheguei aqui, na igreja que a gente foi, o primeiro choque foi frieza espiritual. Nossa. Porque tu vem de um estado onde tu vê a chama do avivamento queimando em muitos corações ainda. Aí tu vem para um outro estado onde a cultura é totalmente diferente, onde os hábitos de oração, de campanha não é a mesma coisa. Para quem vem de fora sabe. E esse foi o meu primeiro choque. As pessoas não fazem campanha às 5 horas da manhã. Por que não? Por que não? As orações eram 8 horas uma vez por semana, porque a maioria trabalhava, né? Sim. Não, na cabeça não entendia que era cultura. Porque lá o pessoal é mais rural, no sentido de vai acordar cedo, 5 horas da manhã, é um horário para o pessoal levantar. Sim. Mas aqui não. Não. Entendeu? E eles vão dormir cedo lá. Eles vão dormir cedo lá. Aqui não, o pessoal vai dormir mais tarde. Mas hoje eu tenho essa mentalidade, né? Época não, eu vim com muita bagagem de lá. Então foi o primeiro choque. De lidar com tudo novo. E daí eu lembro que quando eu tinha 22 anos de idade, que foi no ano de 2015, começou o processo de Deus na minha vida. Foi a fase do deserto. Eita, e quando chega dói. Meu Deus. Até então eu achava assim, eu vim de lá do norte com uma palavra. E eu lembro que algumas palavras específicas foi: prepara-te na palavra, porque para onde tu vai precisar. 6 meses antes, nem tinha perspectiva de vir para outro estado. Mas ele já estava te preparando. Se prepara na palavra, porque para onde tu vai precisar. E
e muitas outras palavras de proféticos, de nações, de vidas, de curas e tudo mais. Então eu vim para cá com o coração muito cheio. Finalmente agora vai acontecer, né? Afinal de contas, eu tenho esperado desde muito cedo. Imagina. Então eu tô, Agora, eu esse tô é o momento. pronta. Tô pronta. E ali, na verdade, não, né? Uma das coisas que eu lembro que Deus falou para mim é que Deus estava me preparando para poder me usar. Uau. Só que eu não imaginei que esse breve de Deus, que esse preparo de Deus duraria anos. Porque na nossa cabeça não é. Amanhã, né? É amanhã, Hoje. é daqui a 2 semanas. E começou em 2022. Eu lembro que foi aí o processo da primeira temporada que eu falei do Teste a Teste com a Pri. Foi o processo da gravação do CD ali. Eu lembro que eu entrei em contato com um produtor através de um CD de uma dupla que foi cantar na igreja que eu fazia parte na época. E eu entrei em contato, foi uma oportunidade incrível. Ele me deu opções de pagamentos que cabiam dentro do meu orçamento. E eu comecei a viver aquele sonho. Deus começou a usar pessoas, inclusive, para abençoar, sem saber da história por trás. E é Deus ali, é Deus, eu tenho certeza que é Deus. E agora finalmente vai acontecer. Comecei a ficar muito empolgada e investir. Eu lembro que o meu salário na época de auxiliar administrativo era de R$1.000. Aí com desconto tu recebia lá os 900 e pouquinho, né? E eu ganhava R$200 de vale alimentação na época. O que eu fazia? Eu tirava o dízimo, pegava do vale alimentação e incluía lá do salário e pagava R$1.000 por mês a parcela do CD. Isso durou quase 2 anos. 2 anos pagando. Eu só não andava fedida, porque um dos meus irmãos me ajudavam para eu comprar produtos de higiene básico, né? Porque eu não sobrava dinheiro. Sim. E assim, eu vivi. Cara, mas eu nunca fiquei triste de dar todo o meu salário para investir num sonho. Nunca. Aquilo era o meu prazer. Todo mês eu sabia que ia para lá. Cara, é o meu sonho, é a promessa de Deus sendo realizada. E aquilo sempre foi um prazer para mim, né? E daí eu comecei a viver tudo, comecei a divulgar, a gente começou a tirar fotos, começou a parte de gravação de áudio, de mandar música, mandei tudo. Tudo. Aí, o que era para ser entregue em junho, se eu não estou equivocada, do ano de 2017, começou a atrasar. Depois que eu acabei a última parcela. Aí ele começou a enrolar na entrega, começou a dar desculpa, porque o design não estava atrasando, bababá. Entrei em contato com o design e falou que já tinha enviado. Aí eu comecei a descobrir coisas que não fazia, não batia. E eu lembro que eu tive um dia específico, eu ainda tinha muita esperança, tá? Porque na Rádio Sara Brasil, tocou durante 2 meses a música-chave, a música título do CD na época, que era Primeiro Amor. E eu atendia algumas agendas pela cidade, ao redor de Floripa no geral, mais específico para a Assembleia de Deus. E todo lugar que eu ia me pediam, porque eu cantava só as minhas músicas, só as composições. E eu falava, não, vai chegar em tal data. CD. Então tá bom. Então, eles estavam esperando, então não tinha como dar errado, entendeu? Já estava planejando o dia do lançamento, tudo mais, local, estava tudo certo. Aí a rádio, tocando na rádio, o pessoal pedindo. Aí eu lembro que um dia específico eu estava conversando pelo Facebook com um produtor que eu tinha conhecido. E esse produtor, coincidentemente, conhecia esse produtor que fez o meu, no caso, né? E eu lembro que eu contei a história para ele. Ele falou pra mim o seguinte, esquece porque tu não vai receber. Naquele dia, parece que eu tive a palavra dele me deu um choque de realidade. Para de sonhar, põe os pés no chão. Para de viver no mundo da fantasia. Aí eu lembro que ele, esquece porque tu não vai receber, segue a tua vida. Cara, quando ele falou isso, daí eu tive esse choque de realidade. Eu lembro que eu deixei o celular. Já era tarde da noite, deveria ser mais de 10 horas, quase 11 horas da noite. Eu me joguei de bruço na cama. E a pergunta que eu fiz para Deus foi, por que o Senhor me enganou? Nossa, que forte, que dor. E eu falei isso com muita o sentimento era de frustração com Deus. Não era frustrada com o produtor que tinha me enganado,
ou não. Eu me frustrei com Deus. Por que o Senhor me enganou? Essa foi a minha pergunta. E eu disse assim, eu continuei. Eu ainda continuei. Essa é a fase chorando. de Suneli Revolts, então prestem atenção. É raro, vai. Aí eu chorando e falei assim, se o Senhor tivesse dito pra mim que não era pra mim, tu sabes que eu iria entender. E eu chorando. Tu sabes que eu iria entender e que eu não ia questionar. Agora, por que o Senhor fez dar tudo certo pra depois, no final, o Senhor dizer que não é pra mim? Eu falei, Deus, eu já anunciei na rádio. Tem um monte de pessoas chorando, esperando. Porque eu te vi chorando. Tem um monte de pessoas esperando. O que eu vou fazer agora? Que cara eu vou fazer para dizer para as pessoas que eu não vou receber? E chorava. Foi assim um momento drama. Eita, meu Deus, até eu chorei agora. Aí eu lembro que no meio dessa dramatização toda, né? Desse Suneli revoltado. Desse desabafo, né? Desabafo com Deus. Uhum. E, porque eu sempre fui muito assim com Deus, sempre fui muito sincera. Se eu tô com medo, Senhor, eu tô com medo, eu não sei como eu vou fazer isso aqui. Entendeu? Esse diálogo, né? E isso é muito bom. E eu lembro que o Espírito falou comigo no momento desse desabafo, dessa dor. E o que ele falou comigo foi a passagem de Jó, acho que é 42, que ele diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus preceitos pode ser impedido. Amém. Cara, eu calei. Uhum. Eu parei de chorar imediatamente pelo que estava dando errado e comecei a chorar porque eu estava questionando a fidelidade de Deus. Oh, meu Deus! E eu lembro que eu falei, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas, de fato, quem é que pode impedir os teus planos? Esse sonho não é meu. Tu mesmo disse que veio do teu coração e tu colocaste no meu. Não fui eu que criei isso, Senhor. Isso provém de ti. Foi o Senhor que falou. A promessa não foi eu que criei, foi o Senhor que disse. Foi o Senhor. Então, eu sei que o Senhor é fiel em cumprir. Amém. Eu não estou entendendo nada, eu lembro que eu dizia. Mas eu vou confiar. Eu não sei o que vai acontecer de agora em diante, porque agora eu estou sem direção nenhuma, mas eu vou confiar. Aí, como é que foi esse desfecho? No outro dia eu fui lá, anunciei nas redes sociais que eu não iria mais receber e eu lembro até hoje que nem o dinheiro devolveram? Não. Enquanto eu escrevia o texto no Facebook, eu escrevia chorando. Inclusive, se vocês forem lá no meu Facebook, stalkear, acha o texto. O texto que eu escrevi anunciando pro pessoal que eu não iria mais receber. E até hoje é algo que eu nunca fui atrás no sentido, eu entreguei assim, para Deus. Eu entrei com causa na justiça e tá até hoje lá, mas eu não fico lá todo o tempo. Porque descansou. E ali foi o início da fase do processo de deserto com Deus. Mas foi o processo que eu mais cresci. Foi o processo onde Deus me deu muitas canções espirituais. Onde eu aprendi a confiar no Senhor. Amém. Onde muito do meu orgulho foi quebrado. Onde eu aprendi a ser humilde, aprendi a ser misericordiosa. Nossa, tanta coisa que eu aprendi com Deus. Aprendi a ouvir mais o Senhor. Amém. Porque foi a fase que Deus falou muito, muito, muito comigo. Hoje eu olho para trás, cara, como Deus falou comigo, cara, nesse período. E eu não tinha esse entendimento, porque eu achava assim, cara, será que Deus... Porque na minha cabeça, Deus estava em silêncio. Mas, cara, Deus sempre está falando. É a gente que às vezes não tá atento e sensível a essa voz. Exatamente. Deus sempre tá falando. Ele fala por meio do sorriso de alguém. Ele fala por meio de alguém que vem te abraçar. O olhar de alguém. Às vezes é uma música que você tá ouvindo. Às vezes é um trechinho do Tete a Tete que passa no Instagram. Entendeu? Às vezes é um convite. Às vezes é um livro. Às vezes é uma mensagem no muro do ônibus. Ele fala, a criação, a contemplação. Mas o muro do ônibus, não. Eu lembro que teve uma fase, já pro final da fase do deserto, que deu uma outra revolta Suneli, né? Eu lembro que eu estava ouvindo um livro no YouTube, do livro Bom Dia Espírito Santo. Do livro ótimo. E ele falava a respeito da reciprocidade do Espírito Santo, que o Espírito sempre está disposto a corresponder.
é alguém que anseia Por ele. esse relacionamento e tudo mais. Eu ouvindo isso, eu já tinha lido o livro algumas Sim. vezes, eu ouvindo isso, daí eu falei, cara, mas será que realmente tu me corresponde, Espírito? Eu falando, né? No auge da minha espiritualidade incrível. Daí, será que tu realmente me corresponde? Porque eu não acho que tu tenha tanto interesse assim em ser meu amigo, porque parece que só eu tô buscando e tu tá meio distante, sabe? Parece que tu não se importa muito. Às vezes eu acho que só eu tenho interesse, tu não, Uhum. na minha Na tua mentalidade. mente, sim. Daí eu lembro que o Espírito falou comigo naquele dia, dentro do meu ser. Ele falou assim, Suneli, tu cresceu comigo. Não queiram viver uma vida sem mim para poder dar valor naquilo que eu sou da tua vida. E começou, né? Os tapas na cara. E é bom receber esses tapão de Deus, né? Meu Porque Deus isso é do céu. constrangedor, entendeu? E Ah, assim, mas ó, como tu a gente aprende. precisa. Tu aprende. E eu lembro que ele continuou falando assim, quantas e quantas vezes eu me revelei para ti em sonhos? Quantas e quantas vezes eu te dei canções que tu jamais poderia ter escrito? Uau. Daí você começou a abrir seus olhos para aquilo que Deus É. já estava fazendo desde então. Exatamente. Aí eu comecei a entender, ele estava ali, ele estava ali, ele estava ali. Aí parece que as coisas vão se tornando mais claras, sabe? Olha, ele falou isso naquele tempo e eu achava que não tinha dito nada. Uau. Sabe? E as coisas começaram a fazer sentido. E eu lembro que no dia seguinte eu fiz um almoço em casa, preparei, fui no mercado, fiz uma coisa bem diferente, né, para meus pais. Eu lembro dessa história aí. E daí... Aí eu lembro que eles chegaram depois, deixei tudo pronto, preparadinho, meu pai comeu, a minha mãe também. E meu pai foi, bateu na minha costa e falou assim, isso não é que tu não tem fruta? Eu falei, não, pai. Ele falou assim, tu já foi melhor, né? Porque antes, pelo menos, tu tinha fruta, como sobremesa, né? Gente, é sério, aquilo me deu uma tristeza. Não, Poxa, eu preparei tudo. Não pelo que meu pai tinha dito. Sim. Porque naquela hora o Espírito me fez lembrar que era exatamente aquilo que eu estava fazendo com ele. Uau. Cara, na hora, assim... Tipo, a ingratidão, eu né? acabei de falar ontem que o Espírito não me corresponde. Uau. Quando, na verdade, eu tô com o coração ingrato, porque ele sempre tá falando. O mais interessado é ele. Uau. E eu fui orar e falei, Deus, no cotidiano, eu não quero ser ele fala. ingrata. É tipo uma mãe quando faz tudo em casa. Sim. E tu só nota quando ela deixa de fazer. Porque até então, se a mãe não fizer, não Ninguém tem louça faz. lavada, não tem casa varrida. Mas se torna tão habitual que não dão valor. Só valorizam quando de fato deixa de fazer. E ali o Espírito me ensinou muita coisa. Muita coisa mesmo. Daí eu comecei a entender a forma como ele falava comigo. E eu estava lendo hoje algo que eu escrevi, que o Espírito sempre me entregou canções, né? E era uma forma de diálogo entre nós dois. E chegou um tempo que ele parou de fazer isso. Nossa. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu comecei a sentir saudade, falta. Eu comecei a orar, Deus, tem alguma coisa errada. Porque eu não consigo... Não tem canção, não tem uma canção que consiga descrever esse momento que eu tô passando. Tá muito esquisito. Eu tô com saudade. Eu comecei a falar a respeito disso com Deus. E eu comecei a orar quase todos os dias sobre isso, porque eu não estava entendendo. Será que esgotou a fonte? Será que não tem mais nada? Será que era só até aqui, né? Aí eu lembro que uma dessas orações, eu escrevi inclusive isso foi em agosto desse ano. Em setembro, outubro desse ano, que foi ali o finalzinho do deserto com Deus, né? Eu lembro que eu orando de joelhos, virada para a parede, eu comecei a orar. Eu tô com saudade das nossas canções. Quando é que a gente vai voltar a compor junto? Faz tempo que a gente não compõe. Que interessante, cara. Bem no mesmo processo que eu também passei com as dúvidas. Tu lembra? Que eu tenho uma coisa específica minha que ainda não... Que também foi nessa fase. Exatamente nessa fase. De agosto, setembro ali. Julho, agosto, setembro. Julho. Tipo, esse período de tempo eu tive uma crise gigante com Deus. Até tu não vai lembrar, mas eu não vou poder expor. Mas que Deus me respondeu depois, logo em seguida, com um detalhe muito forte, que, enfim. Mas foi muito forte, que foi bem esse período de tempo. Depois tu vai ter que me contar. Conto no secreto. Mas começou em julho, amiga. Porque ali foi um processo de cura, na verdade. Mas eu também. De coisas que travam oculto que tu não conseguia ver. Isso. Certo? E essa foi uma das coisas. Porque isso foi em outubro e setembro, né? E eu lembro que a finalização disso foi o Espírito dizer pra mim, eu tô com saudade de tu cantar só pra mim. Uau. Faz tempo que tu não canta só pra mim, sem plateia.
E, de fato, todo o meu devocional eu fazia isso. Eu pegava o violão, tirava um tempo nos primeiros momentos cantando, E depois fazia só o que para tinha que ele, fazer. e depois eu ia orar, ia ler a Bíblia, mas era algo natural. E tava parando por causa da... Eu Ser falei, não, corrido. porque pareceu que não fazia mais sentido. Na minha cabeça eu achei que se eu só orasse e lesse, seria o suficiente. Mas eu não sabia o quanto aquilo era importante Na relação de vocês. na relação de nós dois. Porque era ali que ele me fazia expor os sentimentos do coração dele. Cara, isso não é Uau. incrível? Nossa, maravilhoso. E é íntimo. É uma coisa que só na tua intimidade você saberia. Tipo, disso que ele sentia essa falta. É muito louco pra ver como cada um tem um modo específico de Deus falar. Exatamente. Que E o maravilhoso. incrível é que as músicas pararam de surgir depois que eu parei de fazer isso. Caramba, E por isso que fazia tanto tempo que eu não escrevia nenhuma música mais. forte. Cara, eu fiquei assim, cara, como que eu não percebi isso antes? Uau. E agora pegando esse gancho, né, de beleza, não teve o CD e tudo mais. E hoje vendo os seus clipes, né, que hoje são alguns já tem alguns aí. E como que você se sente agora vendo isso? O sentimento que eu tenho hoje com Deus é gratidão. Eu agradeço por tudo que Deus me fez passar até aqui. Eu acho que se eu tivesse que voltar do começo sabendo de tudo, eu não mudaria nada. Não mudaria nada. Porque tudo que eu vivo hoje é muito além daquilo que eu imaginei e sonhei em Deus. E eu sei que ainda é muito pequeno comparado àquilo que Deus tem Ainda virá. para fazer. Amém. E Deus sempre utiliza uma frase comigo: tu não faz ideia do que eu tenho para fazer na tua vida. Eu falo, mas Senhor, já sonho muito alto. O que é mais alto que isso? E só Deus sabe. Então eu falo, tá bom, Senhor, eu vou parar de idealizar as coisas. Amém. E eu deixar o Senhor fazer. Então, quando eu olho e vejo, o sentimento que eu tenho é gratidão a Deus. Entendeu? Eu sei que aquilo serve de instrumento para as pessoas. Amém. Entendeu? Serve de instrumento para as pessoas. E é muito mais do que as canções ali. Agora começou, que foi lançada recente, é uma música profética para minha vida. Agora começou. Agora veja que o pior já passou e o melhor agora começou. E realmente começou exatamente no processo de gravação dessa música, é que tudo começou a mudar. Que foi depois da oração do pastor Gesiel Damasceno, num dos cultos. Antes dele, foi Sair, da despedida dele ali da igreja, num culto antes, ele orou por mim. E o pastor acompanhou muito dos meus processos ali na igreja, né? E ele falou algo específico: o Senhor muda o ciclo. E Deus já vinha falando de mudança de ciclo comigo desde julho. Em julho eu vivi uma outra crise sobre a questão de liberação de perdão, porque senão vai ficar muito longo, não dá para contar. Mas ali começou, Deus começou a fazer a limpeza interior de religiosidade, de falta de perdão, de liberação de perdão. Coisas que estavam entulhadas. Estavam entulhadas e eu mesmo não conseguia ver. São coisas que muitas das vezes vão nos esgotando espiritualmente, né? E Deus começou a fazer. Mas desde julho, na vigília do Fare, ainda com o pastor Janilson, ele entregou uma profecia ali sobre mudança de ciclo também. Amém. Sobre curas desde o ano de 2015, que foi o processo da gravação do CD. Ele foi muito específico. Foi. E o pastor Gesiel confirmou. A oração do pastor Gesiel, para mim, foi um divisor de águas ali. É como se Deus, eu vou bater o martelo, porque eu já estava preparando isso mesmo. Pá, bateu ali e começou a mudar tudo. Confirmação. Agora entenda que eu confirmei. Tá aqui, ó. Tá decretado. Vou começar agora. Ele falou assim, Senhor, muda o ciclo, faz algo extraordinário na vida da tua filha. E ele fez uma oração chorando, cara, eu nunca vi aquilo. Foi lindo. Cara, foi muito lindo. E no meu interior algo mudou. Amém. É como se tirasse um peso acima de mim, ó. Acabou o ciclo desde o ano de quando eu tinha 22 anos, eu tenho 31, acabou. Agora. Acabou nos 30, no final dos 30 anos, né? Porque ano passado eu recebi algumas palavras, ano retrasado no caso, quando eu tinha 29 anos, eu recebi algumas palavras que diziam, o ano que vem vai ser um ano de colheita, vai ser um ano de prosperidade. Mas, cara, foi um ano muito difícil. 2023 foi foi um turbilhão. Foi um turbilhão. Quando eu achei que o ciclo ia se fechar e acabou a fase de luta, foi o ano assim, ó, de temporal, de tempestade, de atacar de tudo quanto é lado.
E eu tava cansada. Eu acho que o finalzinho de 2023 que começou a dar uma bonança. Que foi em setembro, outubro. Que Foi a o gente foi final. respirar. Mas eu sabia que tinha algo em 2023, nos meus 30 anos, que era algo importante que Deus ia fazer. E fez. E foi a mudança, foi a finalização do ciclo que durou aí 8 anos. 8. Que foi a fase do deserto de Deus, né? Na minha vida. E hoje eu saio... 7 anos. 7? É, 2023 sim, eu acho que sim. 15, 6, 7, 12, 9, 20, 22. Ah, não, 23, 8. Desculpa. Matemática. Não é meu forte. Quase 8 anos, né? 8. Quase 8. Não chega a ser 8 redondinho, provavelmente, porque foi no final do ano de 2023 que as coisas começaram a mudar. O ciclo acabou, né? Acabou a fase de deserto, agora tu tem mais maturidade para enfrentar a nova fase que virá. Amém. Então, Deus é muito extraordinário. É verdade. A forma como Ele trabalha com cada um de nós é incrível. E eu sei que isso vai muito além de mim. Amém. Né? Muito além. E o que você espera para esse ano de 2024? Que agora é o primeiro tete-tete do ano. Então, eu creio que será um episódio profético também. E até essa mudança de chave, tanto na vida da Suneli como aconteceu, que seja sobre a tua vida. Amém. Sobre, quem sabe, você tá com um esfriamento espiritual, que em nome de Jesus possa reavivar e ativar novamente através desse episódio. Que você possa realmente focar naquilo que tem que ser focado. Porque às vezes no final do ano, né, a gente se enche de metas. E quando chega no final do ano seguinte ali, você vê, não fiz nada. Eu, né, falhou em muitas e isso te deixa frustrado. Mas que você possa, ao invés de colocar coisas materiais ou coisas muito estrondosas, que você comece a colocar coisas para você mudar. Algo que você mude no seu caráter. Coisas pequenas, comece de pouco, coloca 3 metas pessoais que Deus quer trabalhar em você, que você comece a olhar para dentro de si e dizer, eu preciso ser diferente nessa área porque eu não estou agradando a Deus nisso ou naquilo, ou estou entulhado, como foi com a Suneli, estava entulhada de coisas e não conseguia mais compor, ou coisas nesse sentido, que às vezes está impedindo o teu fluir no Senhor. Que você possa agora olhar e colocar essas 3 metas pessoais e colocar assim, Senhor, eu quero mudar nisso aqui. E começa aos poucos, não acha que vai ser do dia pra noite, não acha que vai ser do nada, mas começa a colocar isso em oração, começa a colocar na sua vida devocional novamente, em dia, restaure o altar com o Senhor, para que esse ano de 2024 seja um romper do Senhor, que seja algo novo, literalmente, sabe? Às vezes a gente diz, eu quero viver algo novo, algo novo, algo novo, e fica tão clichê, tão batida essa palavra, e você não medita no que realmente quer dizer esse algo novo, porque esse algo novo você tem que ter vestes novas, que eu digo, diante do Senhor. Você tem que estar com algo diferente em si, dentro de si, algo que o Senhor possa habitar novamente, que deixe habitável para Ele novamente, né? Permita-se essa intimidade com Ele, porque às vezes é você mesmo que está impedindo, né? Através dos seus traumas, suas debilidades, suas dificuldades. Então, eu vejo assim que esse ano de 2024 vai ser algo diferente, mas através da nossa atitude de ser diferente também. Mas agora eu quero que você fale, o que você espera desse ano de 2024? Para a tua vida, né? E se for para... Que é o que Deus já falou, o ano de colheita. Amém. Né, para todos Amém. Nós. De muitas conquistas, mas eu tô com expectativa de profundidade em Deus. Amém. Sabe? Hoje mesmo eu estava lendo, Deus, ele anseia ser conhecido. Não que o fazer para Deus não seja importante. Servir, isso é importante, mas não pode ser... Inverter. Não pode ser mais importante do que ser com ele, né? Exatamente. Então, que fazer. Em Oséias, ele diz, eu não quero seu sacrifício, eu quero que vocês me conheçam. Uau. Eu quero que vocês me amem. Então, o ano de 2024, meu Deus, 24. O ano de 2024, o meu desejo é, tanto para mim quanto para vocês que estão assistindo, de ansiar também por aquilo que Deus deseja de nós. Amém. Ser conhecido. Gente, isso é incrível. Se Deus não quisesse ser conhecido, Ele não diria na sua palavra que Ele deseja isso. Mas, na verdade, só depende de nós. Na sua palavra, uma forma dele é atrair. Cara, eu quero que você conheça o meu coração. Meu caráter, o que eu tenho. Nossa. Eu quero me revelar para vocês. Quem mas eu sou. Eu não faço isso de graça, no sentido... não tô nem interessada, mas eu vou me revelar para ele. Ele não tá nem aí para mim, mas não... Tem que existir uma fome e uma sede da nossa parte. Um anseio por ele, sabe? E
E isso me alegra muito, porque é o desejo do coração de Deus. Então, a oração que eu sempre faço é Jeremias, que diz: clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Isso é pros íntimos. Segredos. É. Então, todas as vezes que eu olho as escrituras e vejo que Deus não ocultou de Abraão seus planos, seus feitos, é isso que eu anseio. E o versículo de Jeremias a gente citou no último episódio do ano de 2023. Agora estamos falando no primeiro de 2024. Tem uma chave Olha. aqui. Existe uma chave Clama, aqui. cara. Glória a Clama, Deus. clama e Deus vai te responder. Amém. Vai com intensidade Amém. e busca essa profundidade, porque eu creio em mais um ano de avivamento. Então, avivamento para mim é muito mais do que falar línguas estranhas, pula-pula. Não, é cura interior. Amém. É tirar todos esses entulhos. Amém. De mudança de mentalidade, arrependimento, é o novo de Deus, é prosperidade de fato. Prosperidade e mudança em todas as áreas. Abundância, né? Abundância em todas as áreas. Exatamente. E o pastor Diego falava de um versículo que está em Salmos, eu não vou saber falar qual é, mas que Davi diz assim: Senhor, cava os meus ouvidos, né? E aquele versículo ficou na cabeça dele muito tempo. Cava, por que cavar os ouvidos? Por que cavar os ouvidos? E aí o Espírito Santo começou a falar para ele: tinha que cavar porque tinha muito entulho e não deixava ele ouvir a voz de Deus. E que assim seja sobre nós, que o Senhor possa cavar os nossos ouvidos para que nós estejamos atentos a essa voz, né? Isso, Nelly, eu quero te agradecer, né, por esse episódio. Eu creio que, assim como teve a primeira temporada, agora tá tendo a terceira, vai ter na quarta, na quinta, teus testemunhos, porque aquilo que Deus tem para você realmente é grande e lindo e é além do que você pode imaginar ou pensar. Amém. E eu creio que a tua voz vai impactar uma geração, porque você é uma mulher de Deus, sabe? Agora, ouvindo um pouquinho mais da tua história desde a infância, isso foi uma novidade para mim, né? E foi tão lindo ouvir que uma criança ansiava já a presença do Senhor, já tinha essa profundidade, esse entendimento, esse anseio por Ele. E eu sei que isso, tantas outras áreas que eu já disse que você é uma referência, né? E um dia a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, mas essa para mim foi muito linda. E que isso possa impactar, quem sabe, as crianças que estão ouvindo junto com seus pais, ou adolescentes, jovens, você adulto, que já está adulto e ainda não teve um encontro com o Senhor, e agora você pode ansiar por isso. Senhor, eu quero essa chama ardendo, eu quero algo diferente para esse ano de 2024. E, gente, esse é apenas o primeiro episódio. E já tá com tudo, meu Deus! Então, semana que vem tem mais tete a tete. Eu quero que você fique com as fotos da Suneli desse período de tempo e sabendo que Deus é um Deus de promessas e Ele cumpre as suas promessas, assim como pode ser que ela plantou para um CD e o CD não veio, mas essas ofertas nunca vão ficar esquecidas. Não. Pode não vir da justiça, pode não vir aqui, mas vão vir de outras maneiras e eu vejo Deus honrando. Eu já vejo Deus fazendo isso. Eu vejo Deus honrando. Sim. Não foi um dinheiro em vão, foi um plantio. Você plantou. O que a pessoa fez é o problema da pessoa e a pessoa dará conta diante do Senhor, mas você plantou. Diante de Deus, e foi para Deus, e você deu com alegria, com generosidade, então o Senhor olha o teu coração, então que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Assiste creio lá o clipe novo, agora começou, porque tá lindo glória. Demais, tá? Vai lá, e agora profético, começou. Viu? É verdade. 2024. E agora começou. Então tá, gente, Deus abençoe você e até a próxima quarta-feira, 10h30 da noite, e até o próximo Tete a Tete com a Pri. Tchau, tchau. Tchau, tchau.